Paz do Senhor Jesus, irmãos. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, o versículo 1 a seguir. Estai, pois, firmados na liberdade com que Cristo nos libertou, e não o quê? Torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, de Cristo nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado, pois, estais de Cristo, vós que justificais pela lei, da graça tendes caído. Amém? Qual era a preocupação de Paulo? É claro que aquela transição, havia ali uma transição da igreja cristã saindo do judaísmo. O judaísmo é aquilo que todo mundo sabe, lei de Moisés, guarda do sábado. Aí Jesus veio para mostrar que ele é Senhor de todas as coisas. Quem está entendendo, diga amém. No capítulo 6 desse mesmo livro, olha o que Paulo vai falar. Eu notei aqui algumas coisas. No versículo 12 ele vai dizer assim, ó: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, o que faz? Esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Como a lei judaica era a circuncisão, e circuncisão era aquela operação do prepúcio ao 8º dia, todo macho era obrigado a fazer isso. Inclusive, só para vocês terem ideia, até hoje, o judaísmo tem essa prática. As crianças nascidas ao 8º dia é levado para a circuncisão do prepúcio. É isso que é chamado de operação de fimose, como queira, ou essa cirurgia que faz essa limpeza na parte viril do homem. Isso era uma coisa natural, que começou antes da lei, depois foi crivado pela lei, e isto permanece até hoje para o judaísmo. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar de todo o jugo da lei. Então, nós não temos nenhuma notificação, nada que se diz respeito à lei. Para vocês terem uma ideia, uma vez houve uma discussão muito grande na igreja em que Paulo era o pastor. No capítulo 15 de Atos, houve essa discussão, porque um grupo de irmãos saíram da igreja e pregava a necessidade da circuncisão. Capítulo 15, vocês estão com a Bíblia, né? Eu espero que vocês trouxeram a Bíblia. Mas vamos lá. No versículo 2, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e os anciões sobre aquela questão. Eles estavam na Antioquia. Olha que coisa impressionante. Havia discussão sobre o rito da lei, que era o cumprimento dessa questão mosaica, sobre a circuncisão. Aí houve uma discussão, porque todos eles, cristãos, que estavam junto com Paulo e Barnabé e os demais apóstolos em Jerusalém, isso já estava pacífica. Todo mundo já sabia
que não tinha necessidade. Mas aquele grupo que desceu para Antioquia continuava pregando. Vamos lá, o versículo 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a convenção dos gentios, que dava grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram em Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus fez com eles. E alguns, porém, da seita dos fariseus que havia convertido, que tinha crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar aquele assunto. E qual foi a consideração que eles tiveram? Vamos ler? Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. O versículo 25, eu vou começar no verso 25, diz assim: pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns varões e enviá-los aos nossos amados irmãos Paulo e a Barnabé, homens que já expuseram suas vidas pelo nome do Senhor Jesus. E enviamos, portanto, Judas, Silas, os quais, boca a boca, vos anunciará também a mesma coisa. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, que não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. O que era? Verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Primeiro ponto. A carta estava contido o seguinte: lei e rito de Moisés está encerrado entre nós, mas vocês têm que guardar uma coisa: tudo que for sacrificado a qualquer Deus, qualquer ídolo, vocês não podem usar, não podem manusear, vocês não podem ter. Isso é pecado diante de Deus. Quem está entendendo? Eu estou vendo vocês muito silêncio. Você falou alguma coisa com eles? Não, né? Então, amém. Vamos prosseguindo. Primeiro, coisa sacrificada aos ídolos. Segundo ponto, vamos lá. Evitar os sangues dos animais. O sangue do animal. É chamado sangue que fica sufocado no animal. Alguém já viu matar a galinha, por exemplo? Quebra o pescoço e o sangue fica dentro do animal. Alguém já viu isso? Isso é pecado diante de Deus. Pausa aí, deixa eu te contar uma história. Você chega num açougue, não vai perguntar para o açougueiro como é que matou o boi, até porque fica meio complicado. Não sei se você está entendendo o meu ponto de vista. Você compra o que tem no açougue. Se o animal foi morto sufocado, mas você não pode fazer isso. Deixa o sangue correr, porque o sangue é a vida. Todo o sangue é a vida. Então isso é uma coisa que a igreja participa dentro da atualidade. O sangue do animal sufocado, a idolatria, e a terceira coisa que ele pediu foi o quê? Vamos lá? E da fornicação. Alguém sabe o que é fornicação? A fornicação é o namoro escandaloso. Parece que eu estou falando diante de um público que não sabe nada disso, né, irmão? Hoje, pai e mãe, irmão, eu peguei um Uber e tinham dois rapazes que coincidentemente ia vir para cá também. Aí eu conversei com ele, ele falou, dá para... Eu falei, dá, vamos embora junto. E eles dois estavam contando. São pessoas ímpias, mas pessoas que a gente já tinha conhecimento. Eles contando, sabe o que eles estavam contando? Você sabe, meu filho, fulano de tal, fez 15 anos. Todo dia ele leva uma menina na minha casa e fica com ela. Aí o outro diz, mas e você não fala nada? Falar o quê?
se é elas que ficam atrás dele. Essa situação, dentro de casa. Então a casa de muitos crentes hoje, se não cuidar, vira um motelzinho dos filhos. E isso Deus condena. Quem está entendendo, diga amém. Nós aqui na igreja orientamos isso com a luz da palavra, que o crente não tem namoro. O crente não namora. Aí você vai dizer, e como é que faz para conhecer? Ninguém conhece ninguém se Deus não te revelar. Eu convivi com uma moça, o nome dela era Cleusa, minha amiga. Nós fomos criados juntos. Ela foi noiva 7 anos do rapaz. E eu dizia, Cleusa, mas por que você não casa? Sabe o que ela dizia? Eu preciso conhecer melhor meu noivo. Só que naquela época não tinha nada de motel. Era uma menina comportada. Ficou noiva 7 anos, conversando e etc, e etc. Casou. Diga quanto tempo demorou o casamento. 3 meses. Isto significa que você não conhece a natureza. Deus revela a natureza daquele que vai ser teu marido, tua esposa, teu parceiro, para você viver 10, 20, 50, 100 anos. Quem revela é o Senhor. Por isso que o crente, antes de casar, ele vai orar e dizer, Senhor, prepara a moça, prepara o rapaz. Amém? Então essas foram as colocações na carta, dizendo que não era necessário nada mais de circuncisão. Então toda a polêmica é isso. E quando Paulo agora assume a igreja lá de Galácia, tinha ainda esses problemas. Infelizmente é isso. Tinha ainda esses problemas. E muitos irmãos aceitavam Jesus, mas achava a necessidade de circuncidar. Aí Paulo está dizendo assim, vocês, olha, eu vou repetir. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo te libertou, e não torneis a meter debaixo de jugo de servidão. Paulo chama isto de jugo de servidão. Você tentar trazer as coisas do judaísmo para o cristianismo. Irmão, Jesus veio e cumpriu a lei. Em Cristo nós recebemos a libertação de tudo. Jesus é Senhor do sábado. Jesus é Senhor da lei. Eu estou livre, servindo a Deus. Eu não preciso mais jugo de nada. Aí alguém vai dizer, pastor, e como é que está escrito lá em Mateus capítulo 11, 28? Tomai sobre vós o meu jugo. Meu irmão, o texto está dando a entender que tomar jugo ali é submissão ao Senhor Jesus. Amém? Mas ninguém está preso em nada. Tem alguém preso aqui? Tem alguém que serve a Cristo aqui com a corda no pescoço? Tem tramela essa porta aí de entrada e saída? Não, meu irmão, você é livre. Portanto, a igreja prega o seguinte: só fica aqui para servir a Deus aqueles a quem Deus revelou esta palavra. Você quer ser nossos amigos e amigas? Amém. Você quer continuar católico? Amém. Quer continuar tomando a sua cervejinha, fumando o seu cigarrinho? Amém. Até o dia que o doutor lá olhasse teu pulmão e disse, aí quem sabe a história é outra. Mas enquanto isso, fica em paz. Agora, de uma coisa eu tenho certeza absoluta: uma pessoa que é transformada pelo sangue de Cristo, ele coloca à disposição do Senhor Jesus. Não tem uma coisa melhor do que você saber que Jesus é Senhor da sua vida.
E para obedecê-lo, nós estamos dispostos a fazer a sua vontade. Por isso, o jugo aqui, segundo São Mateus, não é uma carga, não é uma obrigação, é submissão à obediência à vontade do Senhor. Mas vamos prosseguindo dentro da visão da nossa palavra aqui. Então, quem está livre, permanece livre. Vamos servir a Deus sem submeter a nada. Eu vou voltar depois lá em Gálatas, só para encerrar, eu não esqueci. Eis que eu, Paulo, vos digo, e se vos deixardes outra vez voltar ao passado, à circuncisão, você está separado de Cristo, e Cristo nada aproveitará para você. Ou seja, você está fazendo em vão a cruz. Você está dizendo assim: Jesus, o Senhor morreu por mim, o Senhor deu a vida por mim, mas eu gosto ainda da lei, eu gosto ainda da lei de Moisés, eu gosto ainda do judaísmo. Aí Jesus está dizendo assim: então, não adiantou a minha morte? Não adiantou o meu sangue na cruz? Agora, voltando lá para Gálatas outra vez, vamos lá. O capítulo 6, eu quero que vocês leiam comigo 2 versículos ainda, o 15 e o 17. Olha o que Paulo vai dizer. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o valor está em ser, o quê? Nova criatura. O homem velho morreu. Se a nova criatura, o sangue de Cristo nos mudou para uma vida nova. Aí Paulo vai encerrar no versículo mais lindo que eu acho, que é o verso 17. E eu queria que vocês fizessem isso como tema da tua vida. Vamos lá? Desde agora, ninguém me incomoda, me inquieta, porque eu trago em meu corpo não a marca da circuncisão, mas a marca do sangue de Cristo. Quem está entendendo? O assunto que eu estou falando, para muitas pessoas é alguma coisa assim, fora de contexto. Mas para nós que somos crentes, entendemos que havia muita luta para que o evangelho fosse consolidado na vida daquele povo. Talvez hoje o nosso problema não é a circuncisão, mas outras coisas que nos prendem e que precisa ser quebrado, esses paradigmas, precisa ser rompido, porque nós somos livres pelo sangue de Cristo. Então nós temos que trazer, não é a marca da circuncisão, porque Deus nos circuncidou no coração. Então, mas é a marca da graça do Senhor. O versículo 3, vamos lá para o verso 3. De novo protesto. Paulo estava muito aborrecido com aqueles irmãos de Gálatas. De novo protesto a todo homem que se deixa voltar para a lei ou para a circuncisão, que está o quê? Obrigado a guardar a lei. Porque quem quebra um mandamento da lei é cúmplice de toda a lei. Então tem que obedecer. Paulo aí ele encerra no versículo 4, que é o mais lindo. Separado estais de Cristo. Então, eu entendo que Paulo está falando um negócio tão grave. Separado estais de Cristo, vós que vos justifica pela lei. Da graça tendes caído. Qualquer pessoa, meus amados, que quer permanecer no Senhor, ele só tem uma coisa que possa justificar a sua vida: a graça. Você sabe o que é a graça? A manifestação de Deus em Cristo. Você sabe o que é a graça? É o sangue de Cristo derramado para salvar o pecador. Não tem nada, absolutamente nada que possa justificar o meu, o seu, o nosso pecado, a não ser o sangue de Cristo. Se você acha
que tem uma outra forma de entrar nos céus, então, por favor, passe para nós. Porque eu não conheço. Paulo está dizendo que quem achar outro caminho da graça tem caído. Porque não tem outro. Ninguém vai chegar diante do Senhor a não ser aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Oh, irmão, é um negócio muito sério isso aqui, é muito sério. Você sabe o que é o pecado? É a condenação do homem. Jesus era o Filho único, diz a Bíblia, que o Verbo se fez carne. Jesus veio e manifestou como homem. Nasceu de quem? De uma mulher, de uma virgem. Todo mundo sabe disso. Que quando José chegou e viu Maria grávida, no coração dele ele pensou, essa mulher me traiu. Só que ele era um homem sério, puro. Ele disse, deixa que ela responda pelos seus atos. Arrumou a mala, só ao lado das irmãs. O que ele ia fazer? Embora lá para meia-noite. Agora só com os homens. O que aconteceu com ele naquela hora? Ah, não entendi? O anjo que falou com Maria falou com ele. O que o anjo falou com ele? Não temas receber sua mulher, porque o que nela está gerado não é obra da carne, não. É obra do Espírito Santo. Aleluia! Então Jesus não foi gerado da vontade de Maria, e nem de José, e nem de homem algum. Agora, só para vocês verem como é que a coisa é tão séria. O menino crescia quando ele estava com quantos anos que ele foi encontrado no meio dos doutores? 12 anos. Menino. Maria e José desesperados atrás dele. Procura aqui, procura ali. Encontraram ele no meio dos doutores, respondendo e indagando a respeito do que eles estavam fazendo. Aí Maria e José educadamente esperou e disse, meu filho, olha o que você está fazendo. Eu e o teu pai estava desesperado, ansioso atrás de você. Aí ele virou para ele e disse, vocês não sabem o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou resolvendo o problema de vocês, eu estou resolvendo o problema do meu pai. Lá mais tarde, festa de Caná da Galileia. Jesus recebeu o convite, depois ele foi. Acabou o vinho, que isso era coisa imprópria para um judeu, tinha que ter vinho. Aí acabou o vinho, Maria chegou para ele e disse, meu filho, e agora? Sabe o que ele falou? Minha querida mamãe, como é que ele falou? O que eu tenho contigo, mulher? Qual é a satisfação que eu tenho que te dar? Filho falar isso com mãe? Mas ali estava alguém que não era filho. Ali estava alguém que tinha que cumprir a vontade do Pai. Amém? Por isso, irmão, a graça nos chama para uma vida nova. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem das suas obras, não vem de vocês, não vem de ninguém, mas é dom de Deus. Você sabe o que é isso? É Deus olhar para mim, olhar para você e está dizendo o seguinte, você não vale um tostão furado, mas eu morri na cruz por amor a vocês. E eu vou entregar vocês são e salvos diante do Pai. Quem crê nisso, diga amém. Então, irmãos, Deus nos chama para servir a Ele nessa graça gloriosa. Deus nos chama. Não muda isso não. Abraça o Senhor. Não fica criando caminhos alternativos. Não existe. A salvação é Cristo.
Permanece nele, permanece. A graça nos ensina. Eu vou só encerrar com Tito, para vocês guardarem isso aqui. Ó. Olha o que Tito vai falar, o que a graça faz. Vamos lá? Vocês querem ler? Tito capítulo 2. O versículo 11. Vocês estão com a Bíblia, né? Eu não estou inventando Bíblia, não. Eu estou lendo o que diz. Vamos lá, verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, toda a humanidade. Versículo 12. A graça nos ensina que, anunciando a impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século uma vida justa, uma vida sóbria e uma vida de piedade. O que a graça ensina? Mudança. Ah, não, isso aqui é lindo. O que a graça ensina? Mudança de vida. Olha o que a graça ensina. Para você viver uma vida de piedade, uma vida de misericórdia, para você viver uma vida sóbria. Ó, você sabe o que é sobriedade? Pessoa equilibrada em tudo que faz e vive. É equilibrado. E o que mais? São 3 coisas. Uma vida de piedade, uma vida sóbria, de sobriedade. E o que mais? Uma vida o quê? Justa. Justa. Uma vida de equilíbrio. E aí prossegue. O versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e a aparição da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus. Verso 14, agora segura aí, ó. O qual Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir da iniquidade. Alguém sabe o que é iniquidade? Esse palavrão? Iniquidade é a ação do pecado. O pecado é o ato consumado, mas a iniquidade é algo pensado, é algo planejado, é algo maligno no coração e na mente do homem. Então Deus veio nos libertar da iniquidade e purificar para si. Agora encerra vocês aí. Purificar para si um povo. Primeiro, esse povo tem que ser especial. Está escrito aí na Bíblia de vocês? Um povo. Segundo, um povo zeloso. Terceiro, um povo. Podia melhorar esse coro, não podia, irmão? Vamos melhorar? Vamos lá. Ele deu 3 qualificadoras deste povo. Primeiro, esse povo tem que ser. Primeiro, ele é um povo. Por que especial? Ah, meu Deus. Porque o povo de Deus é diferente de todo mundo. Se você quiser ser igual ao mundo, você não é o povo de Deus. Se você quiser viver como o mundo vive, você não é o povo de Deus. Porque o povo de Deus é um povo qualificado pelo Senhor. Segundo, ele tem que ser um povo zeloso. Alguém sabe o que é zelo? É isso aí, fazer as coisas com temor diante do Senhor. E em terceiro lugar, tem que ser um povo de boas obras. O mentiroso é de boas obras, o enganador é de boas obras, o linguarudo é de boas obras, o adulto é de boas obras, o que enrola os outros é de boas obras. Nossas obras têm que ser conhecidas. Não tem uma coisa pior para a igreja, para nós igreja, do que um crente de mau testemunho. Não tem uma coisa pior. Não tem. Eu morava junto, parede e meia de uma família. Ai, se eu pudesse falar o nome. É uma mulher que põe um véu na cabeça, não sei o que é aquilo lá, mas enfim. Durante o dia era uma briga com o marido, ela tinha 2 filhas. Era uma briga.
palavrão. Eu escondia para ver se me livrava. Os palavrões parece que era igual uma metralhadora assim, ó. Aí quando era noite, pegava na mão do marido, pegava na mão das crianças e saía assim. Eu pensava, meu Deus, que desgraça. Você tem que ser crente aonde você estiver. As suas obras não é só na igreja. Cristão não é só roupa na igreja. Cristão é aonde ele passa, alguém tem que conhecer. Aí tem pessoas que dizem assim, eu vou para a igreja, eu vou botar um vestido. Quem falou para você que você tem que botar? Se você tem calça comprida, pode vir. Você não é crente. Não, pastor, eu sou crente. É que eu tenho a roupa de crente. Para com essa hipocrisia. Roupa de crente? Para com isso. Isso chama hipocrisia. Para a igreja eu ponho roupa de crente. E lá em casa e na rua eu ponho roupa de ímpio. Ah, para com isso. Quem serve a Deus serve aqui, serve aonde ele põe o pé. Sabe por quê, irmão? Boas obras se faz aonde você está. Amém? O irmão me contou ontem um testemunho. Ele disse que foi no mercado e falou com a esposa, minha querida, eu estou com tanta vontade de levar esse vinho, um vinho tinto, um vinho que tem álcool. Mas o que eles fazem? Eles põem o vinho para ferver e aproveita aquele vinho, o vinho fervido, o que acontece? O álcool evapora. Aí eles fazem sagu. E ele pegou no garrafão de vinho e saiu. Depois ele pensou, meu Deus, vai que alguém me vê. Ah, pensa que eu sou crente agora, eu nessa... Não vou levar. Quando ele ia saindo, uma família olhou e disse, ô irmão Zé. Ele disse, Deus me deu na hora o livramento. Querendo ou não, meus amados, nós estamos debaixo do olhar dos testemunhos que nos acompanham. Vamos servir a Deus? A graça já nos libertou. Fique em pé toda a igreja e palmas, louva ao Senhor.